Fala, peixeiros de todo o Brasil e do mundo, sou Leonardo Passos. Estamos com mais um vídeo aqui com Papo de Santos. E aí, peixeiros, tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom, já sabe, né? Entrou aqui no vídeo, já adianta esse like aí pra gente, tá bom? Comenta que seu comentário é de extrema importância aqui pro canal, tá? Eu sempre leio todos os comentários, tá? E claro, se inscreve no canal, me ajuda a chegar na marca dos 2.200 inscritos, conto com a sua ajuda. Bom, gente, confesso para vocês que ultimamente eu venho muito desanimado com o Santos, tá? Tenho muita vontade de dar uma parada de Santos, para você ver, né, gente? É a segunda rodada ainda do campeonato, mas os mesmos problemas ainda persistem no clube, problemas de que acontecem no Santos há anos e ainda acontece, né? A gente fala aqui, a mensagem até chega, mas ninguém quer executar aquilo que a gente fala, né? É desanimador demais, né? Chega uma hora que dá vontade de parar aqui o canal um pouquinho, sabe? Dar um tempo de Santos, porque o Santos vem desgastando muito a gente, o mental da gente, a gente vem sofrendo há muitos anos, né? Então, dá vontade de dar uma parada, mas depois você fica ali uns 2, 3 dias sem falar nada do Santos, as suas energias começam a se recompor, né? Então, vamos para mais um vídeo falar de Santos, falar dos mesmos problemas de sempre, né? Mas antes, gente, eu recebi uma informação privilegiada. O provável time do Santos contra o Fluminense, tá? Eu vou trazer aqui para vocês. No gol, Guilherme. Lateral direita, Guilherme. Lateral esquerda, Guilherme. Os dois zagueiros, Guilherme e Guilherme Augusto. Primeiro volante, Guilherme. Segundo volante, Guilherme. Meia, Guilherme. Ponta direita, Guilherme Vieira. Ponta esquerda, Guilherme. E centroavante, Guilherme Amado. Esse é o provável time do Santos contra o Fluminense. Às vezes tem que brincar, gente. Tem que brincar às vezes, né? O Guilherme é o intocável do time. O que era o João Paulo no passado, hoje é o Guilherme, né? O cara não sai do time, bicho. O cara é um a menos do time, mas continua jogando, continua lá. Não, mas o Guilherme tem 10 gols no Campeonato Paulista. Nossa, grande coisa. Puxa lá os gols do Guilherme no Campeonato Paulista. Todos os gols ali, ele pegando a rebarba ali, tipo um André em 2010. Né? Gente, pelo amor de Deus, né? Até quando vai ter isso no Santos, né? Essa cadeira cativa de jogador, treinador, né? Que não tira o jogador pra nada, né? O Guilherme hoje é um dos líderes do elenco. Tira o Neymar é o Guilherme. E ele tá com a bola muito cheia, né? Ele tem a bola bem cheia. Por quê? Porque a torcida deu, né, esse holofote pra ele, né? A dancinha, né? As brincadeiras com o Neymar, né? Tudo isso daí o pessoal gosta, né? E que dentro de campo não resolve nada pra nós, né? Não resolve muita coisa, né? Complicado, né, gente? Eu acho que o torcedor do Santos também tem que parar de ser bobo, né? De acreditar em jogador, cara. Colocar a peste de um ídolo, às vezes, para um jogador que não ganhou nada. É por isso que o clube tá desse jeito, gente. Entendeu? E outra coisa, né? Uma coisa que eu já falo aqui há muito tempo é sobre esse clima de morosidade no Santos, né? Você vê, não tem cobrança, né, cara? Não acontece nada, velho. Isso é assustador, mano. É assustador, velho. Sabe? Você ali, o clube ali na míngua e não tem nada, mano. Não tem ninguém falando nada, não tem ninguém cobrando nada. Sabe, cara? Semana após semana o clube não anda. Olha, é complicado, viu, gente? Aí, bom, saiu a informação aí do Wagner, né? Dizendo que a multa rescisória para mandar o Caixinha embora é de 30 milhões aproximadamente aí de reais para mandar o Caixinha embora. Parabéns à diretoria, hein? Se bem que dependendo do valor, né? Porque tudo hoje no futebol ele é cotado em euro ou em dólar, né? Então tem que ver
tem que ver qual foi a cotação ali, porque o real está totalmente desvalorizado, né? Totalmente desvalorizado. Mas mesmo assim, né, a diretoria aceitar uma multa rescisória alta para um treinador que estava desempregado, que quase foi rebaixado com o Red Bull Bragantino, e você colocar uma multa de 30 milhões, sabe? É por isso que o cara tá aí, pô. É por isso que não mandaram embora. Já estamos entrando no 4º mês de trabalho de Pedro Caixinha e o time não anda, o time não esboça uma reação. O cara, a comissão técnica, né? Ele e a comissão técnica recebem em torno de 1.400.000, né? Acho que o salário do salário dele chega em torno dos 800 e o resto é dividido entre a comissão. É um cara que ganha muito dinheiro para continuar com a mesma formação, com o mesmo pensamento. Eu defendi o Pedro Caixinha aqui para contratar, achava que ele poderia fazer um bom trabalho aqui devido ao que eu vi, o trabalho de 2023 dele pelo Red Bull. 2024 foi ruim? Foi, porque ele perdeu algumas peças. Mas não é porque ele perdeu algumas peças e o time foi mal que ele é um mau treinador. Mas a gente tem que sempre levar em consideração esse tipo de trabalho quando vai mal. Por que foi mal? Né? Às vezes a gente analisa, ele foi bem um ano, mas no outro foi mal. Por que nesse outro ele foi mal? Ele não tem que ir mal, ele tem que estar na média. Ele foi, por exemplo, o 2023 dele, por exemplo, eu não sei os números, mas ele teve uma porcentagem aí de 65%. E no próximo ano, no ano seguinte, ele teve uma porcentagem de 50%. Opa, peraí, diminuiu ali, mas manteve a regularidade. Por exemplo, o Carille, que todo mundo não queria no Santos, né? Ele teve uma porcentagem maior do que a do Caixinha. Então, assim, né, gente? A diretoria meteu aceitar uma multa rescisória de 30 milhões é um amadorismo sem fim, né? Amadorismo sem fim. Então é por isso que ele tá aí no clube. O Santos vai ficar se arrastando devido a essa multa. E com isso, gente, o que acontece? Ouvi dizer que o Neymar treinou muito bem. Treinou muito bem no treino de ontem, porque ele estava na transição, né? Ele saiu da transição, ele estava trabalhando sozinho, né? Lá no CT, agora ele fez a transição para trabalhar com um grupo. E ontem no treino em grupo, ele foi muito bem nas finalizações e tal. Hoje, talvez, o treinamento de hoje lá no CT Repelar já vai ser um treinamento mais tático. Vamos ver como que vai ser o Neymar no treino de hoje, se ele vai corresponder. E existe a grande chance do Neymar voltar contra o Fluminense. E aí, gente, entra aquela conta que o Vitor Hugo, lá da QTV, falou, que a probabilidade de vitória do Santos com o Neymar chega a 70% de vitória. Porcentagem de vitória, o time jogando com o Neymar. Sem o Neymar cai para 40%. Então, se o Neymar for pro jogo, independente ali se ele tiver no banco ou como titular, a probabilidade do time, eu acho que, não, na verdade, eu acho que é ele jogando. Eu não sei, mas o Neymar, ele já tá há mais de acho que completou um mês agora, completou um mês que o Neymar não joga, né? Que o Neymar não joga, que ele tá se recuperando. Completou um mês e alguns dias. Então eu acho que dá pro Neymar jogar e talvez começar jogando, já começar pra cima. Só que eu não sei, a diretoria, o staff e toda a preparação técnica ali tá com receio de colocar ele para jogar logo de cara, né? Quer ver ele estando 100%. Eu acho que a prova vai ser essa semana, os treinos de hoje, quarta, amanhã, quinta, sexta, né? Não sei se sexta-feira vai ter treino, mas enfim, a chance do Neymar ir pro jogo é muito grande. Então pode crescer aí a chance de pelo menos vocês não perder. Tá? O Fluminense vem embalado aí, técnico novo, Renato Gaúcho ganhou do Red Bull Bragantino. Não vai ser tarefa fácil. Eu tenho pra mim que vocês não ganham. O time do Fluminense é um time bom, tá com o Renato Gaúcho, tá? Que eu falei uma vez aqui, eu gostaria de ver ele no Santos. Eu acho que ele é boleirão, tudo, mas é um cara que o grupo geralmente respeita.
Então, vai ser um jogo difícil pro Santos, né, gente? Então é isso. Bom, gente, mudando de assunto. Ontem foi aprovado, acho que foi ontem, né? Deixa eu ver aqui. Acho que foi ontem. Foi aprovado as contas do Santos, né? Tá aqui, né? Ó, por unanimidade durante a sessão realizada nesta segunda-feira, desculpa. O Conselho Deliberativo do Santos aprovou o balanço do exercício de 2024 da gestão do presidente Marcelo Teixeira. Os dirigentes seguiram a recomendação dos integrantes do Conselho Fiscal que, entre aspas, não identificaram nenhum impedimento para aprovação das contas e acreditam que a gestão caminha rumo à reconstrução do clube, fecha aspas. Tá aí uma nota que o Santos colocou, né? E o engraçado, né, gente, que teve um déficit de mais de 100 milhões nas contas do Santos em 2024 e por unanimidade o Conselho aprovou aí o balanço do Santos. Esse é o Santos Futebol Clube, né, gente? Esse é o Santos Futebol Clube. Se não virar SAF, dificilmente esse clube vai sair do buraco. E por incrível que pareça, gente, olha que louco, né? Antes dessa postagem, o Santos colocou uma nota aqui. Foi em seguida. O Santos colocou aqui, ó, o Santos Futebol Clube anunciou o contrato com a Hexa. Acho que é Hexa, não sei como que se pronuncia. Hexa Capital, uma das principais empresas de investimentos e consultoria estratégica focada no setor esportivo e financeiro no Brasil. A parceria entre as partes tem como objetivo auxiliar na estruturação financeira do clube, a partir da implementação de processos e melhorias práticas de gestão, reconstrução dos passivos e adequação do fluxo de caixa. Tá? Aí essa tal de Hexa eu vi aqui, que é o quê? A gestora Hexa Capital é do Pedro Mesquita, mais um Pedro chegando aí para o Santos, tá? Tem um novo sócio para cuidar da reestruturação dos clubes de futebol, que é o Alexandre Cobra. É especialista em crises financeiras. Cobra havia feito um trabalho de assessoria ao Cruzeiro, na Álvares e Marçal, e então o controlador Ronaldo Nazário acabou contratando o executivo para o clube. Depois ele foi chamado para ajudar na recuperação judicial da Americanas, onde estava como diretor de operações. Aí tá aqui, né? Abre aspas, acho que é pra esse Mesquita aí, né? Deixa eu ver. Independente de um clube virar SAF ou não, é imperativo nesse mercado hoje que haja profissionalização. E quando um clube toma a decisão de virar SAF em situação financeira crítica, inevitavelmente deixa o dinheiro na mesa, fecha aspas, diz aí Mesquita. Então aí, gente, é uma empresa para ajustar as contas do Santos, as finanças do Santos, organizar, e é uma empresa que estava na SAF do Cruzeiro. Beleza, gente? Será que tem a ver com a SAF do Santos? Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Então, para vocês verem como que é o negócio, né? O Santos publica uma nota antes, né? Falando, estamos contratando aqui uma empresa para gerenciar, organizar as finanças do clube, né? E aí, logo em seguida, num post à frente, Marcelo Teixeira, por unanimidade, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, né, as contas de 2024. Então, assim, gente, o Santos é complicado. Se não virar SAF, gente, olha, dificilmente você vai ver esse clube voar. Será que vira SAF, Léo? Não sei, velho. Tem muita gente no Santos aí, entendeu? Eu não sei, não consigo acreditar. Se bem que o Marcelo Teixeira ontem esteve, né, lá no programa Benjamin Mucho, né, lá do Benja, que inclusive foi uma entrevista até que bacana, não achei uma entrevista ruim. E o Benja perguntou algumas coisas para ele do Santos virar SAF.
E ele disse que está montando o clube aí, está organizando o clube para que possa sim virar uma SAF. Que ele não vai vender o Santos na baixa. Foi o que ele falou. Que agora ele não vai vender o Santos. Que o Santos está em baixa. Né? E o que ele está tentando fazer é colocar garantias, isso palavra dele, né? Palavras dele. Garantias de que o clube não mude a sua história, que uma empresa venha comprar o Santos e mude aí, né? Símbolo, troca de cor, questão de patrimônio. Ele quer manter ali, ele quer uma SAF na mente dele. É isso, palavras dele. Ele quer que o Santos vire uma SAF, mas que não mude a história do clube. Então ele quer garantir isso em estatuto, em contrato, enfim. Então, gente, essa história de SAF é o melhor caminho, mas eu acho que não vai ser agora. Sabe? Não vai ser agora. Os caras vão tentar dar um jeito de ter mais um parceiro do que ter uma SAF. Eu não acredito. Clubes grandes assim, ó, como Santos, Flamengo, Palmeiras, Corinthians. É muito difícil esses clubes virarem SAF. Muito difícil. Sabe? É muito complicado. Entendeu? Ah, olha, mas o Palmeiras já é uma SAF com a Leila. Sim, mas ainda tem votação de associado. Ainda tem. O clube não está totalmente na mão da Leila, entendeu? Então, assim, né, gente? É complicado. Outra coisa que ele falou lá no Benjamin Mucci, ele falou muita coisa, que agora eu não vou lembrar. Outra coisa que ele falou, que o Benja falou assim, pô, ô presidente, por que o Neymar foi relacionado para o jogo contra o Corinthians? Se ele não ia jogar, por que relacionou? Né? Porque eu fiquei na esperança de ver o Neymar jogar e tal. Aí ele falou, não, foi uma decisão do treinador. O Pedro Caixinha que escolheu querer levar o Neymar para o jogo, porque ele entendia que o Neymar ali poderia ser uma força para o grupo, né? E poderia também usar como uma arma para confundir o Corinthians. Foi o que eu entendi. Então, assim, nem estratégia direito o Caixinha tem. Ele matou o vestiário com o Neymar lá, cara. Porque é aquilo que o VH falou, gente. O Santos com o Neymar, a probabilidade de vitória é de 70%. Sem o Neymar é de 40%. Aí, porra, o Neymar não vai jogar? O que o Guilherme pensa? Puta, vai ter que ser eu para resolver. O que o Tassiano pensa? Puta, vai ter que ser eu para resolver. A pressão não fica 100% em cima dos caras. Existe isso, gente. Existe isso. Já devia ter trabalhado a semana já sabendo que o Neymar não ia pro jogo. Talvez eles já até sabiam. Mas se você levar o cara pro jogo sabendo que ele não vai jogar, você baixou o astral do time. O time já tem um baixo astral. O Santos Futebol Clube hoje já é um clube que tem um baixo astral. Né? E você leva o Neymar. E o Neymar ainda chora lá no vestiário. É pra piorar, né, meu? Pra piorar. Perdemos por... Até hoje eu não engulo. Quando eu falo aqui que o Santos hoje tem um time, tem muita gente que desacredita. Não, Léo, você tá louco. O Santos não tem time. O Santos vai lutar pra não cair. O que tem de gente que comenta aqui é todo mundo, mano. É torcedores de todos os times. Aparece aqui, Léo, o Santos vai lutar pra não cair. Léo, o Santos tem um time parelho com o do Vasco. Que não sei o quê. É que vocês não viram. Vocês não viram o time do Santos de 2024. Vocês não têm ideia do que vocês... É que muita gente não acompanha o Santos. Eu tô falando, o Santos hoje tem um time bom, cara. Pelo menos do meio pra frente ali, tem um time legal. Tem um banco de reservas hoje. Ah, não é o melhor banco, mas tem um banquinho ali. Tem uns carinha que entra ali pra dar um gás. O que o Santos não tem hoje é lateral. Lateral direito e zagueiro. Tá? Quer dizer, zagueiro tem. Mas eu acho que não tá muito bem treinado essa zaga aí. Outra coisa, o Gil. O Gil não tem vigor físico mais para disputar um campeonato de Série A. Não tem. Não tem, eu não consigo ver. Se ele aparecer aí nos próximos jogos dando conta do recado, pô, beleza, o Gil é foda. Mas eu não acredito que ele vá aguentar jogar em alto nível esse campeonato inteiro, gente. O Brasileirão desse ano
é o Brasileirão mais forte dos últimos anos, cara. Com toda certeza. Você puxa todos os times muito bem. Todos os times muito bem montados. Sabe? Vocês viram lá o Sport, quase segurou o Palmeiras, se não é aquele pênalti, né? Que agora parece que o Palmeiras mudou, né? A fornecedora de materiais não é mais a Puma, é a pênalti agora, né? Ai, gente, é foda. Então, assim, os times estão muito bem, cara. O legal, né, mudando de assunto, né? O legal foi o presidente do Sport, né? Cobrando, né? Cobrando. Não, pô, porque é uma roubalheira. Por que isso? Por que acontece isso no futebol? E aí você vê lá, ele votou no Edinaldo, né? Foi um dos caras que apoiou aí, né? A candidatura do Edinaldo na CBF. Os caras votam mal, os caras apoiam pessoas que têm dúvidas, né? Existe uma certa dúvida aí, para não falar outra coisa, em relação ao comando da CBF. Os caras votam nessas pessoas e continuam os mesmos erros. E depois o cara quer cobrar o porquê que... Sabe, é a mesma coisa você votar num cara que é a favor de assalto e aí você é assaltado na rua e você reclama. Porra, sabe? Complicado, né, mano? Então o PVC deu uma baita resposta pra ele, o PVC ali. E engraçado que o PVC tá no UOL, né? O UOL geralmente, né, a gente sabe. Então assim, cara, o futebol brasileiro tá de mal a pior. Os clubes não se levantam. Não se levantam contra esse sistema. Porque o sistema retroalimenta os clubes. Entendeu? É o que acontece no Brasil hoje. Os clubes é o que levam o dinheiro. Mas é os clubes que recebem dinheiro deles. Então, é uma coisa... o Brasil, gente, tá de mal a pior em todos os âmbitos. Então, não sei, velho. É uma outra coisa que desanima. Porque uma hora vai acontecer com o Santos. Erro de arbitragem vai acontecer com o Santos. Esse ano vai acontecer. Entendeu? Difícil, hein, mano? Difícil. Acabei de colocar numa matéria aqui do GE, matéria fresquinha que saiu agora de manhã. De Marcos Leonardo a Jean Lucas, veja quanto o Santos faturou de vendas de jogadores em 2024. Vamos lá. O Santos teve um lucro líquido de 127 milhões com vendas de jogadores no ano passado. Boa parte do valor diz a respeito do atacante Marcos Leonardo, vendido ao Benfica de Portugal no início do ano e depois negociados pelos portugueses com o Al Hilal da Arábia Saudita. A diretoria trata as negociações do centroavante como fundamentais para o clube conseguir se reorganizar durante as disputas do Paulistão e da Série B. O Peixe ficou de fora da Copa do Brasil e não esteve em competições internacionais. Uma coisa que o Marcelo Teixeira falou isso foi ontem. Uma coisa que ele falou ontem foi isso, lá no Benjamin Mútil lá. Que quando ele assume o Santos não tinha nada no caixa. Tinha zero praticamente. Teve que renegociar tudo. Então pra você ver, né, gente, o Santos é um clube que vende muito bem. Quer dizer, não é que vende muito bem. O Santos vende ok, né? Quando tá mal, vende ok. Quando tá bem, vende bem. Só que continua devendo. Continua fazendo maus negócios. É gestão ruim. Gestão ruim atrapalha o andamento do clube, né? Gastos atrapalham o lucro. Foram 31 operações que resultaram no lucro de 127 milhões. O valor bruto foi de 207 milhões. Mas com desconto de 80 milhões em custos a pagar. Olha isso, 80 milhões em custos a pagar. Muita coisa, né? A negociação de Jean Lucas com o Bahia, por exemplo, ficou no 0 a 0. O Peixe teve um recebimento de 29 milhões, saldo sendo 6 milhões em metas, mas abriu mão de todo o valor para abater dívidas com o Mônaco da França. Olha aí, ó. Ai, gente, é difícil, hein? Custos do Santos nas trâmites de saídas de atletas. Jean Lucas, dívida com o Mônaco da França, perdeu 28 milhões. Joaquim, dívida com o Cuiabá, perdeu 14 milhões. Comissionamento não especificado. Comissionamento deve ser comissão de atleta, de empresários, enfim, 14 milhões. Multas, 8 milhões e meio. Steve Mendonça, teve uma dívida com Mendonça de quase 6 milhões.
Gabriel Carabarral, uma dívida de quase 5 milhões e despesas gerais de 1 milhão e 100 mil. Olha isso, gente. Olha isso. No caso do zagueiro do Joaquim, no balanço custam nos custos 14 milhões referente a uma dívida do Peixe com Cuiabá. Os outros 8 milhões foram gastos em multas. É tudo aquilo, né? Que o Santos contrata o jogador, não paga, vende e não repassa o valor para o clube que comprou, né? O Santos é uma bagunça, nem vou nem ler mais aqui, ó. Tem aqui ó, outras negociações de Lucas Barbosa, Joaquim, Patati, enfim, tem outros. É que o vídeo fica muito longo, né? Então eu não vou ficar esticando. Mas é isso aí, gente. Grana tem, mas os caras não sabem trabalhar o dinheiro, né? Não sabem trabalhar o dinheiro. Essa é a verdade. Colocam o dinheiro em treinador ruim, em jogadores ruins. Enquanto não profissionalizar, cara, o futebol. Ah, e outra coisa, mudando de assunto de novo, vamos lá. Uma outra entrevista que eu vi no Benjamin Mútil foi a do Ricardo Oliveira. Putz, cara, o Ricardo Oliveira é um baita ser humano, né, gente? Foi um baita jogador. Tem uma história de vida assim, dura, né? Mas que ao mesmo tempo incrível que ele conseguiu dar a volta por cima. E poxa, cara, o Ricardo Oliveira deveria estar trabalhando no Santos hoje. Eu acho que tá faltando pessoas do calibre do Ricardo Oliveira. Falta pessoas desse porte, sabe? Pessoas que palestram ali dentro, pessoas que estejam no dia a dia do clube, que fala com o jogador, que põe energia positiva lá dentro, cara. O Santos tá muito mal, gente. Tá muito mal. Não tem ninguém ali para levantar a moral dos jogadores, cara. É aquilo que eu falo para vocês. O Santos perde, empata, é desclassificado, não acontece nada, não tem ninguém cobrando. Um clima pacífico demais no clube. Isso me assusta, cara. E ninguém tá percebendo isso. Sabe? Tá faltando pessoas do calibre do Unzito, sabe? Pessoas que estão ali no dia a dia do clube, que amam o Santos, cara, que cobrem desses caras. Um espírito de D'Alessandro no Inter. Pô, você vê o D'Alessandro no Inter, uma identificação absurda. Tá lá no Inter lá e todo dia cobrando, falando com os jogadores. Vocês viram a preleção lá, cara, no dia do jogo do Gauchão, na final do Gauchão. O que o D'Alessandro falou pros jogadores. Vamos pisar na cabeça dos caras, mas vamos ganhar o título, mano. Vamos ganhar esse título. Sabe, falta pessoas desse calibre no Santos, sabe? Gente com gana, com sede de vitória, com cobrança, sabe? É o que tá faltando no Santos. Eu acho que o Ricardo Oliveira, pô, quem for do Santos estiver me assistindo aí, pô, leva o Ricardo Oliveira pro Santos, cara. Põe o Ricardo aí, meu. Põe o Ricardo no vestiário aí, sabe? Pra ser um segundo, sei lá, cara, um cara ali pra dar um upgrade ali na energia, meu. Sabe? Falar alguma coisa. Pegar esses caras que são mala no futebol aí, do que tá no Santos aí, conversar com esses caras aí, meu. Sabe? Tá faltando gente com pulso no Santos. Leve o Ricardo Oliveira pro clube, pô. Leve o Oliveira pro Santos. Sei lá, uma ideia aí, tá? Bom, gente, pra finalizar o vídeo, tá? Outra coisa que o Marcelo Teixeira falou ontem, né? Lá no programa do Benja, em relação à Arena, né? Eu não vou mais falar sobre a Arena, tá? Eu já não só vou falar aqui quando realmente acontecer, ou tiver próximo de acontecer, a gente vem falar alguma coisa. Mas ele falou que a possibilidade do Santos ter uma arena em outro local não está descartada. Mas que até o momento a única chance do Santos ter uma arena é na Vila Belmiro. Porque não apareceu outras alternativas de garantias ao Santos para fazer em outro local. Saiu aí possibilidades no bairro do Paquetá em Santos, no bairro do Valongo, no próprio CT Meninos da Vila, na própria Praia Grande, ele falou. Porque se você, por exemplo, o terreno Meninos da Vila é do Santos, mas aí beleza, vai fazer o estádio lá, e a base treina onde? Entendeu? O Santos hoje, gente, vive um problema daquilo que eu já falei aqui milhões de vezes no canal. O Santos não buscou crescer de patrimônio dos últimos 20 anos. O Santos parou no tempo. O Santos não comprou uma área em Cubatão.
O Santos não comprou uma área na Praia Grande. O Santos não comprou uma área em Santos. O Santos não expandiu o seu patrimônio. O Santos ficou com a Vila e com o CT Rei Pelé. Nem o CT Rei Pelé não, o CT Meninos da Vila, nem o CT Rei Pelé é do Santos. O CT Rei Pelé é da União, é do governo federal. Não é do Santos. O Santos tem a concessão do terreno. Mas o Santos não é dono, não está registrado no cartório de registro de imóveis o CT Rei Pelé. Então o Santos hoje vem sofrendo com essa questão da arena em outro local porque não cresceu de patrimônio, não investiu em patrimônio. Se o Santos Futebol Clube tivesse feito lá atrás investimentos, vamos separar aqui 20 milhões, 10 milhões, vamos comprar uma área que está parada em Santos. Vamos comprar uma área de 40 mil metros quadrados, vamos pensar num futuro CT. Compra e deixa lá parado. Ou compra uma área em Baixa, em Cubatão, ou na Praia Grande, sabe? O Santos, ele não foi atrás de crescer de patrimônio. E aí agora tá com esse problema. Porque todo mundo sabe, fazer uma arena onde é a Vila Belmiro hoje é um risco, cara. É tudo muito apertado. Quando a Vila enche com seus 15, 16 mil, já é um Deus nos acuda. Você fica com falta de ar andando naquelas ruas ali, gente. Quantas vezes eu já fui em corredor de fogo ali na Vila e eu não aguentava a fumaça, cara. É tudo muito apertado. Você fica nos portão ali nas residências das pessoas, você fica nos portão ali, cara. De tão apertado que é. Sabe? Eu acho ruim fazer ali, cara. Não tem mobilidade direito, cara. Entendeu? Pô, fazer a arena ali, na questão de acústica do estádio, a proximidade do torcedor com o campo, nossa, vai ser um bizarro, vai ser maluquice. A acústica da nova Vila ali vai causar um transtorno gigante para o adversário que for jogar com o Santos. Mas pro torcedor, cara, pro acesso é muito ruim ali. É muito ruim, cara. Eu não faria a nova Vila ali, eu não faria. Mas claro, já falei aqui, se não tiver outra chance, o que não dá é para ficar parado. Vai ter que fazer ali, infelizmente. Se não tiver outra possibilidade de fazer em outro local, infelizmente vai ter que fazer lá. Mas essa falta de planejamento das antigas diretorias com o clube, essa falta de zelo, esse não investimento em patrimônio, matou o futuro do Santos, cara. Matou o futuro do Santos. E aí é isso aí, cara. E eu vou falar pra você, gente. Eu acredito no Marcelo Teixeira. Dessa vez eu acredito nele. Eu acho que eles estão estudando, estão tentando buscar alternativas para fazer em outro local, porque eles entendem que a Vila Belmiro é um patrimônio histórico. Ele mesmo falou, a Vila Belmiro é um patrimônio histórico. Mas não tem outro local para fazer até o momento. Não chegou nada concreto que alguém vai ajudar o Santos. Ouvi dizer que até ele queria comprar uma área para o Santos aí, mas que ele precisaria de mais investidores com ele para comprarem junto uma área e fazer o estádio lá. Ouvi dizer isso aí. Mas que ninguém chegou junto. É aquilo que eu falo para vocês. O que eu falei para vocês aqui uns anos atrás? Que ninguém ajuda o Santos. Lembra que eu falei isso para vocês? Ninguém ajuda o Santos. O Santos hoje é um clube que tem os maiores... quer dizer, o Santos hoje é um clube que tem muitos torcedores da elite brasileira. Tem muito cara veiaco aí da elite brasileira que é santista, meu. Você pega o Walter Schalka. Dono da Suzano lá, da Papel e Celulose. É um dos caras mais ricos do Brasil. Esse cara nunca ajudou o Santos em nada. Pelo que eu sei, né? Nunca ajudou o Santos em nada. Nunca emprestou um dinheiro pro Santos. Compra uma área aqui. Eu vou comprar uma área pro Santos. Eu vou doar uma área pro Santos. Ou eu vou comprar, mas depois vocês me pagam. Sabe? Ninguém ajuda o Santos. Não tem um empresário forte que ajuda o Santos, gente. Uma das coisas que fazem o Santos estar nessa pindaíba que está é a falta de pessoas ajudando. Ninguém quer ajudar, as pessoas querem sugar o Santos, é diferente. As pessoas querem sugar e não ajudar. Entendeu? Os empresários santistas que têm muito dinheiro, esses caras querem sugar e não ajudar. Diferente do Neymar pai. É por isso que o Neymar pai é apoiado no Santos. Por quê? Porque ele não está sugando o Santos, ele está ajudando o Santos.
Entendeu? Teve um problema na venda do Neymar pro Barcelona? Teve. Mas que já são águas passadas, o Neymar voltou, ele tá ajudando, vai vir reforma lá no CT Pelé. Tava vendo essas reformas aí na Vila Belmiro. Pô, Léo, mas vai demolir. Não conseguiram outra alternativa. A não ser que o Neymar pai compre pro Santos uma área e ele doe. Ou ele compra e depois o Santos paga pra ele. Entendeu? Dessa forma. Na minha opinião, pro Santos conseguir crescer de patrimônio hoje, buscar alternativas fora da Vila, é só com a ajuda do Neymar pai. A ajuda dos empresários de Santos e de mais outras regiões aí, outros milionários de outros locais, não vão ajudar o Santos, não vão ajudar. Entendeu? Não vão ajudar. Então, muito do que o Santos sofre hoje é disso. Falta de ajuda dos grandes milionários que torcem pro Santos, tá? E gestão. Nunca o Santos teve uma gestão profissional para organizar as finanças do clube. Nunca teve. Então, o Santos vive esse problema. Problema de não ter ajuda de pessoas importantes aí, né, financeiramente falando, e problema de gestão. Todos os anos com problema de gestão, com déficit, transfer ban, um monte de coisa. Então, esse é o problema do Santos hoje. Se não virar SAF, não vai mudar. Mas eu acho difícil virar SAF com essas pessoas que estão aí. Acho muito difícil. Entendeu? Então, eu acho que a ajuda talvez possa vir do Neymar pai, tá? Vamos comprar uma área aí, o Neymar pai doar ou emprestar o dinheiro, sabe? Eu não consigo ver outra pessoa a não ser ele ajudando o Santos. Entendeu? E é isso, tá? Então, mas até o dia 14, semana que vem, né, segunda-feira, até o dia 14, vamos ter aí o que vai ser decidido. Eu acho que as áreas da Praia Grande e do CT Meninos da Vila vão ser trocadas. Eu acho que o CT Meninos da Vila vai ser na Praia Grande, o novo CT vai ser na Praia Grande, e essa área vai ser para o Grupo Peralta. E aí o estádio, não sabemos, é um mistério gigante em relação a isso. Então é aguardar e ver, né, gente? Mas é isso, né? Se tiver que ser na Vila, vai ter que ser na Vila, gente. Vai ter que ser lá. Entendeu? E não adianta reclamar, porque o Santos não cresceu de patrimônio durante esses últimos anos e ficou só com a Vila mesmo para poder fazer uma nova arena. Infelizmente, o que não dá para ficar jogando para 15 mil, ou até menos que isso, né? Beleza, gente? Falei demais aí, quase 40 minutos. Apareci aqui só para poder bater um papo com vocês, tá? Atualizar aqui o canal, tá bom? Mas o Santos tá difícil. Foi como eu falei para vocês, eu tenho vontade de dar uma parada. Mas aí depois passa os dias, a gente se recompõe e volta a fazer vídeo. Beleza, gente? Até o próximo vídeo, valeu, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, tá bom? Comenta. Tamo junto, um abraço. Valeu!